Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Mais um mês se inicia e a gente vai começar com um capítulo novo, que a gente vai falar sobre o combate e resistência à escravidão. Então, nós vamos estudar, a partir de agora, o capítulo 6, na página 60, certo? Então, a gente sabe que os africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil nunca deixaram de lutar pela sua liberdade. Só que muitas vezes, já no embarque, eles resistiam a entrar nos navios negreiros. No Brasil, os africanos eles continuaram resistindo e lutando contra essa escravidão. E a manutenção de suas expressões culturais, como a religiosidade e alguns instrumentos musicais, foram uma forma de resistência. Tanto é que muitas delas podem ser identificadas em nossa cultura até hoje. Ó, vocês coloquem aí na página 60 que vocês vão observar essa imagem bem aí, ó. Quem são essas pessoas que são retratadas na imagem? E qual é a dança representada nessa pintura? Então, vocês vão dizer, né, que essas pessoas são homens e mulheres afrodescendentes que estão representando nessa pintura uma dança que é o samba. Então, nesse momento, a gente vai partir do princípio de que eles, mesmo sendo escravizados, eles resistiam, eles lutavam para ter a sua liberdade, certo? Então, assim, quando eles chegaram no Brasil, os africanos de um mesmo povo e até de uma mesma família, geralmente eles eram separados uns dos outros. E isso era feito para evitar que eles se unissem e se organizassem revoltas. E aqui no Brasil, nos locais onde passam a viver, eles estabeleciam novas relações. Eles casavam, se formavam famílias e faziam até amigos. E com o passar do tempo, eles construíam uma nova identidade. Só que também tentavam preservar as tradições e culturas dos seus povos de origem, como, por exemplo, eles faziam as festas, celebravam seus deuses, e essas eram formas de resistir à escravidão. E os escravos africanos, eles também organizavam fugas. Essas fugas eram organizadas para os quilombos, né? Que mais à frente a gente vai ver o que que é. Sozinhos ou em grupos, homens e mulheres se escondiam na mata. Então, as principais formas eram empreendiam fugas para os quilombos, adoeciam, faziam suicídios, né? Tentavam suicídio contra a própria vida. As mulheres provocavam abortos, assinavam feitores, no caso os patrões, colocavam fogo no canavial e quebravam as máquinas de engenho, porque isso era uma forma de resistência contra as obrigações impostas naquela época. E as péssimas condições de vida, eles levaram à resistência à escravidão. No caso, a sabotagem ao trabalho e da produção, a quebra de máquinas e ferramentas, os ataques aos senhores, locais de fuga e reunião dos escravos fugitivos, no caso, para os quilombos. Então, o que que eram esses quilombos? Então, os quilombos eram comunidades formadas por escravos fugitivos e eles estavam localizados em áreas de difícil acesso para evitar que fossem descobertos. Alguns eram simples agrupamentos, outros verdadeiras cidades. Então, a maior parte dos quilombos, eles organizavam-se no Nordeste, no caso dos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. O maior quilombo do Brasil foi chamado de de Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. Ele começou a ser organizado no final do século XVI por escravos que haviam fugido de um grande engenho de Pernambuco. E esses escravos, eles, quando habitavam os quilombos, eles eram chamados de quilombolas. Esses quilombolas, eles cultivavam alimentos, criavam animais e até caçavam para sobreviver. Só que eles também fabricavam armas, ferramentas e objetos de palha. E muitas das vezes comercializavam os produtos com habitantes de vila e dos povoados próximos. E entre os habitantes do Colombo não estavam apenas os ex-escravizados, havia também os brancos pobres, que tinha até então não tinham lugar para ficar, né? Nem para morar. E também tinha alguns indígenas que haviam fugido da escravização. Dentre os quilombos mais conhecidos, que a gente já citou, que foi o Quilombo dos Palmares, houve esse tipo de mistura, uma mistura de povos que favoreceu a troca cultural.
Os Palmares, ele chegou a ter mais ou menos entre 20 e 30 mil habitantes e seu líder mais importante era conhecido como Zumbi. Eles cultivavam lá milho, feijão, cana-de-açúcar, mandioca e realizavam comércio com os povoados próximos. Palmares representavam a ameaça para os seus senhores de engenho e, juntamente com o governo, contrataram Domingos Jorge Velho, um bandeirante paulista, para atacar e destruir o quilombo dos Palmares em 1692. Então, como foi que ocorreu o fim do quilombo dos Palmares? Para os donos de engenho de Pernambuco, o crescimento do quilombo de Palmares representava um grande perigo. Então, ele passou a ser atacado a mando desses proprietários e escravizados pelo governo de Pernambuco. Seu principal líder do quilombo, ele era conhecido como Ganga Zumba, morreu envenenado em 1680 e o seu sobrinho Zumbi passou a liderar Palmares. Só que em 1695, o bandeirante Domingos Jorge Velho, com milhares de homens e alguns canhões, derrotou os quilombolas. Zumbi foi capturado e executado em 20 de novembro desse ano. A data da sua morte é hoje um marco simbólico na luta contra o racismo. É conhecido como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A memória de Zumbi permaneceu viva como símbolo de resistência negra à violência da escravidão. E o dia da sua morte, que é 20 de novembro, é lembrado atualmente como Dia da Consciência Negra. Do passado ao presente, a luta continua dos movimentos negros, entre eles lhe propiciado algumas conquistas sociais, entre elas as que nós citamos anteriormente. O reconhecimento do direito dos descendentes dos quilombolas às terras dos antigos quilombos também tornaram-se algumas conquistas. A definição do racismo como crime inafiançável e imprescindível tornou-se também uma punição penal. Então, a cultura brasileira, por sua vez, ela apresenta fortes traços tanto da cultura indígena quanto da cultura africana. E desde a culinária, onde se verificavam até as danças, os seus costumes e as suas tradições. Então, é possível perceber a influência da cultura dos povos que esses povos escravos, eles trouxeram para o Brasil, certo?